Hoje a gente termina o livro do Leonardo Boff, que é O Inferno, a Absoluta Frustração Humana, capítulo 6. Então, a gente termina falando de inferno, que são os conceitos mais importantes do livro, né? Céu, inferno, purgatório. Então, hoje a gente vai navegar um pouco nessa onda do que seria uma compreensão. Ih, meu Deus, aí começa a amar-se, sabe? É uma comunidade que os ânimos... Ah lá, a Patrícia. Lá vem a Patrícia agora com ódio no coração. Escrever mensagem. Vou pegar a minha daqui a pouco, hein? Cara, é impressionante. Vocês Só para empataram. humilhar. Vocês empataram, vocês se afastaram do líder. Então, por que isso, cara? Por que esse ódio? Assumam um pouco a vulnerabilidade de vocês, sabe? E deixa esse povo oprimido, que somos nós, botafoguenses, deixa a gente celebrar, sabe? Esse momento de luz na história do nosso time. A sacada do Leonardo Boff é a seguinte: todo o livro ele se fundamenta na ideia de que o ser humano, na sua finitude, experimenta a morte como experiência decisiva do seu caminho. Então, todo o livro se fundamenta nesse dado antropológico. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que nós já vimos, tudo isso que eu estou voltando, nós já vimos. Segunda coisa, existem duas experiências da vida e duas experiências da morte. É claro que existem mais, mas ele se interessa por duas, ele recorta. A primeira experiência da vida é uma experiência existencial e não biológica. O correlato dessa experiência, no caso da morte, é a morte existencialmente experimentada, e não somente biologicamente experimentada. Por outro lado, nós temos também a vida e a morte no âmbito biológico. O que acontece? É que é como se tivessem duas ordens. Elas se interpenetram, mas elas não se confundem. A ordem existencial não é a ordem biológica. Por exemplo, um ser humano que está em coma ou um estado vegetativo durante anos, uma série de experiências existenciais estão sendo inviabilizadas ali. Ele pode durar 190 anos ali. Mas essa vida, que é um dado biológico, vegetativo, ela não necessariamente se reflete numa vida que está sendo exercida, está sendo ousada, tá existencialmente. Então, vida biológica não é vida em sentido existencial. Qual é a questão que nós já vimos aqui? Não é só a morte, que também é um dado biológico, mas também uma experiência existencial. É que a Bíblia ela não faz medicina no sentido moderno. A Bíblia não tem as ciências modernas europeias e ocidentais. Não tem. Então, é óbvio que a Bíblia ela não está lidando meramente com dados biológicos. É óbvio que não. Ainda que, vez por outra, isso que a gente, desde o século XVIII, vem chamando de biologia como uma ciência moderna, apesar de certos elementos dessa ciência moderna, vez por outra, aparecerem ali, isso não é central ali. O que é central ali no universo bíblico? É o caráter existencial da vida. E nesse caráter existencial da vida, olha, se todos nós aqui estivermos em estado vegetativo, as pessoas podem mensurar a gente através de aparelhos. E vai saber as quantas andam o batimento cardíaco, pressão, sabe, estado nutricional, faz exame de sangue vez por outra. É assim que uma pessoa em estado vegetativo fica. Você vai ali. As equipes médicas estão recorrentemente fazendo exames e mensurando. E a gente pode, todos nós aqui, podemos ter os mesmos dados biológicos durante o nosso estado vegetativo. Entende? Esse estado vegetativo não decide nada na Bíblia. Essa vida enquanto dado biológico não decide nada. A morte enquanto dado biológico não decide nada. Porque esse estado vegetativo, ou essa ausência de estado vegetativo, no caso da morte biológica, eu só posso falar desses estados
quantitativamente. E, nesse caso, as nossas medidas se equivalem. Eu vou usar dados fisiológicos, dados anatômicos, dados bioquímicos. Legal, se equivalem. Aí eu posso falar, pô, a Marcinha está com a mesma taxa de colesterol que a Miriam. Pronto. Elas ambas estão em estado vegetativo. Agora, saiu desse estado. Essa compreensão biológica não dá conta de quase nada. Portanto, a vida no sentido existencial e a morte no sentido existencial, elas têm um caráter qualitativo e não somente quantitativo. Eu tenho batido nessa tecla aqui. E a gente pergunta, não por quanto tempo viveu a Miriam só. Isso aí é fácil. A gente pega a certidão de nascimento, calcula, vê o ano que ela faleceu, vê o mês e calcula. Tantos anos e tantos meses. Isso é muito diferente de eu falar como exerceu a vida a Miriam. Quem a Miriam se tornou ao longo da vida. Entenderam? É muito diferente. A Graça estudou comigo num grupo que a gente tem há, sei lá quantos anos, antes da pandemia, 2, 3 anos, não me lembro. A gente estudou um autor estoico que viveu na época de Jesus, chamado Sêneca. Ele tem um livro muito bonito, forte, chamado Sobre a Brevidade da Vida. Você lembra, Graça? Esse livro, ele, na verdade, é uma carta que ele escreve para o sogro dele, Paulino. Ele quer responder uma pergunta que parece que o sogro fez. A vida não é breve demais? E ele usa dois pensamentos na primeira página. Olha, parece que a vida é muito pequena. Hipócrates, o grande pai da medicina grega, Aristóteles, o grande filósofo grego, ambos disseram que quando a gente já está pronto para começar a viver, já está no tempo de morrer. Sabe? E aí, o Sêneca, que é um grande estudioso desses caras, e ao mesmo tempo reverencia os dois, ele diz, não, eles estão errados. Não é a vida que é breve. A gente que abrevia a vida pela forma como a gente vive. Não é a vida que é breve. E ele usa depois, algumas páginas depois, ele usa um critério para distinguir. Vida de existência. Ele diz que existência é o fato de estar aí vivo. Portanto, eu posso quantificar, mensurar. Vida vai ser outra parada. Vida diz respeito à maneira como se vive. E ele diz, então, o seguinte, uma pessoa pode existir por mais de 100 anos e pode ter vivido somente 2. E uma pessoa que vive, se morrer, não morre de uma vida breve. Porque onde se viveu de fato, a vida nunca foi breve, mas foi longa. Então, ele tira o critério quantitativo e coloca o critério qualitativo. Se você viveu na sua vida 15 anos e não somente existiu, a sua vida nunca foi breve. Ela foi longa de vitalidade. Se você existiu por 500 anos e só viveu de fato você abreviou a vida. É isso que diz ao longo do texto. Por que eu estou usando esse autor, que eu gosto, por sinal, bastante? Porque o que está em jogo, no que o Leonardo Boff fala, já no início, no primeiro capítulo do livro, depois ele retorna no segundo, é que o universo bíblico não é um universo biológico, é um universo existencial. Ele está muito preocupado com que vida nós vivemos e não com a quantidade de tempo que nós existimos. E, nesse sentido, a morte também não se reduz a um dado biológico. Pelo contrário, ela vai assinalar modos específicos da gente exercer a nossa finitude.
E nesses modos, há dois que são qualitativamente opostos. Há uma morte, há um exercício da nossa morte que é planificador. Hoje de manhã, eu estava dando aula para a garotada do Pedro II. E eu estava dando uns textos do filósofo Nietzsche para o pessoal. E eles adoram aquele universo. E eu usei uma imagem para eles entenderem bem a matéria, que tem tudo a ver com a gente aqui. Eu usei uma imagem que diz o seguinte. Eu tive uma madrinha que morreu de câncer. E ela era uma pessoa espetacular. Amada por todo mundo, querida, generosa, inteligentíssima, professora de história. Ela era funcionária do DESIP. Então, ela conhecia bastante política, ela conversava de tudo. Conhecia psicanálise como ninguém, ela leu a obra completa do Freud. Era uma mulher espetacular. Ela deve ter morrido com 50 e sei lá quantos. 5, 8, sei lá, por aí. Ela era a melhor amiga da minha mãe, elas eram amigas desde adolescente, mais de 40 anos de amizade. Olha que história bonita. De repente, ela contrai esse câncer e ela namorava um rapaz que gostava demais dela. E esse cara já tinha sido casado, tinha uma filha, e ela amava a filha do cara, ela ajudava, ela estava presente, ajudava na universidade e tal, ela era muito companheira, assim. Quando o câncer veio à tona, já estava avançado. Já tinha feito metástase. E a barriga dela inchava. E quase que diariamente ela tinha que fazer uma punção para tirar o acúmulo daquele líquido. Quase todo dia. E tinha algum dado que eu não me lembro qual era, porque ela não podia beber água a maior parte do dia. Não sei por quê, era uma fase lá do tratamento, sei lá do que era. Cara, eu ia visitá-la, eu e minha mãe em Botafogo, direto, a gente ia lá. Uma das vezes ela estava desesperada com sede. E veio a enfermeira e falou, olha, eu só posso dar 5 gotas para a senhora. Ela, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ela pegava conta-gotas e dava 5 gotas. Cara, foi um negócio assim, desesperador. Depois ela fica inconsciente e tal, e morre. Eu, minha mãe, minha irmã do meio, sabe, os irmãos dela, a mãe, nós estivemos ali, presente. O namorado, ela já estava há alguns anos namorando o cara. Quando ele viu a gravidade, ele sumiu. Sumiu, mas sumiu. E não esteve nem no enterro. A mãe dela, que quer dizer, quando eu nasci, as duas me pegaram no colo. A minha madrinha é a mãe dela. Então, a mãe dela falou para mim e para minha mãe, falou assim, Alexandre, Martinha, como é que é a vida, né? Fulano amava tanto a minha filha. Mas ele amava o paraíso. Ele não a amou no inferno. Cara, essa imagem tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, calma. Mas ela tem mais uma questão. Ela traz uma coisa. Ainda bem que esse camarada não foi necessário para todo esse processo final do caráter biológico da vida dela. Porque ela teve amor das pessoas, cuidado, atenção, mão dada. Isso significa que, em meio à dor de um câncer, ela teve uma experiência afetiva que qualificava a experiência dela do câncer. Ela teve gente dormindo, ela teve sempre alguém que a amava. Sempre alguém que a amava estava do lado. O Leonardo Boff está falando uma coisa bem básica. Aqui você tem morte biológica e que aqui você tem uma experiência qualitativa da morte. Qual? De ser amada, ser cuidada, ser amparada ou ser abandonada. Então, ninguém experimenta a morte biológica de maneira existencialmente neutra. A gente experimenta o desfecho da vida.
qualitativamente. Então, é em torno dessa qualidade do morrer humano que o Leonardo Boff tematiza céu, inferno, purgatório. Há para ele, nessa qualificação do morrer, a possibilidade de se decidir o sentido dessa morte, o sentido desse adeus, o sentido desse desfecho, ou seja, a qualidade de vida que está dizendo adeus. Entende? Por isso é que toda experiência bíblica da mortalidade humana é acompanhada pela possibilidade de se decidir o sentido, que o curso da nossa vida, existencialmente falando, e a experiência existencial do nosso fim. Qual sentido isso vai ter? Então, a morte aparece aqui para a gente como um lugar de decisão de sentido. Que vida vivemos, que morte podemos morrer? Que vida vivemos? De que morte podemos morrer? De que morte qualitativamente falando? Em outras palavras, há muitas possibilidades das pessoas morrerem com câncer. O câncer, ele traz sofrimento, ele traz muita coisa, mas ele não decide o sentido existencial de quem o sofre. O sentido, vai dizer o Leonardo Boff, nasce da nossa relação com o câncer, da nossa relação com a dor, com a nossa relação com esse instante derradeiro e decisivo da nossa existência na Terra. São muitos possíveis. Lembre-se dos 2 homens crucificados ao lado de Jesus. Um humilhava, ou duvidava, ou ridicularizava, dependendo da interpretação. O outro reconhecia. Há muita coisa que se faz na cruz. O sentido da cruz não é dado pela cruz. É dado pela nossa relação com a cruz. O sentido do câncer não é dado pelo câncer, é dado da nossa relação com o câncer. O sentido do adeus não é dado pelo adeus. O adeus não tem um sentido. É dado na nossa relação com o adeus. São várias. Basta pensar uma filha, um filho que cresce e vão sair de casa. Há várias maneiras de dizer vai. Tem umas que dizem vai com desejo de controle, é desgraçado, né? Vai, mas na verdade, se der merda eu te avisei, hein? Há outros que falam, vai embora mesmo, porra, já tô de saco cheio. Porra, um moleque tem 42 anos, continua debaixo da saia da mamãe. Pelo amor de Deus. E há outros que dizem, olha, eu tô aqui. Lembre-se daquele nosso processo, de qualquer coisa a gente conversa. Mas tenha coragem, discernimento, sabedoria, e vai. Tem várias formas de dizer adeus. Entenderam? Vou usar um exemplo aqui, para chegar ao nosso tema de hoje. Mais um exemplo. Vocês me avisem, filha, que chegou. O exemplo do Sartre. O exemplo do Sartre é bem bom. 3 pessoas estão na mesma guerra. Ele pensou, claro, Segunda Guerra Mundial. No mesmo fronte. Chegaram no mesmo dia. Estão lutando, por exemplo, do lado dos aliados, da França, ou dos Estados Unidos, qualquer coisa. Então, mesmo dia chegaram, mesmo fronte, mesmo tudo. Em outras palavras, a situação é a mesma para as 3. A situação é a mesma. Acabou a guerra. Uma volta para casa, chega em casa e se mata. Não faz mais sentido viver. Outra volta para casa, vira neurótico de guerra, nunca mais sai do quarto. Outra volta para casa feliz, que ele tinha uma noiva. E ele quer se casar, quer seguir a vida e tal, numa felicidade, porque sobreviveu. Pergunta do Sartre. Por que pessoas que estiveram na mesma situação se depararam com a mesma realidade?
com os mesmos corpos mortos, com os mesmos tiros, os mesmos barulhos. Porque uma se mata, a outra não sai do quarto e a outra celebra justamente a possibilidade da sobrevivência, do retorno à casa, do casamento. Por quê? Uma não tem futuro, se mata. Acabou. Outra é refém do passado e a outra está aberta ao novo. O que o Sartre diz é uma coisa fácil. Não é a situação que decide o sentido da situação. A situação possibilita que a gente decida vários sentidos. Então, a nossa relação com a situação promove o sentido daquilo que é experimentado na situação. Então, não é todo mundo está na mesma situação. Logo o quê? Logo pode se matar, virar neurótico de guerra ou continuar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse elemento existencial que está orientando Leonardo Boff. Por isso que quando ele entra nos textos bíblicos, ele diferencia entre vida biológica e vida existencial, morte biológica e morte existencial. E o que ele vai dizer, de maneira bem fácil, é se o ser humano viver muito tempo, biologicamente ele vai entrando em decrepitude. Mas não existencialmente. Pode ser que a Márcia, hoje eu peguei a Márcia para... É porque ela pegou o negócio do Flamengo, aí mexeu com o meu coração. Então, a Márcia, ela passou a vida inteira culpada ou ressentida por causa de uma coisa lá que aconteceu lá embaixo, com a irmã dela. Vamos colocar isso, com a irmã, com alguém, o irmão, quem quer que seja. Por uma culpa ou ressentimento, sabe? Querendo se vingar a vida inteira. Porra, isso existencialmente é empobrecedor. Ela vai ficar a vida inteira refém daquela merda. Aí, quando ela chega a 98 anos, quer dizer, já está cheio de alguns problemas de saúde, cheio de cuidados médicos. Não é que naquele momento ela tem a possibilidade de falar, não sou mais refém daquilo. Aconteceu alguma coisa que o Leonardo Boff chama de amadurecimento. Um sentido mais maduro para a sua existência. E, de repente, ela se sente leve. Pô, mas ela está andando de cadeira de rodas. Mas parece que ela está voando, correndo. Mas ela tem 98 anos. Entende? Então, a curva existencial não é a curva biológica. Acabei de almoçar há 2 semanas, sem ser sábado, agora o outro, com uma senhora que eu conheci na Igreja Presbiteriana Betesda. Depois ela foi para a IRI com a gente. Completou 101 anos de existência. Ela teve 7 namorados maridos, sabe? Eu acho fantástico. Muito para frente pro seu tempo, sabe? Cuidou de 2 filhos e eles voaram e tal. E, cara, e essa mulher perdeu uma irmã ou irmão, agora eu me lembro, por suicídio. Suicídio. Passou uns 40 e poucos anos culpada por isso. Em outras palavras, biologicamente jovem, existencialmente destruída. Porque ela acha que poderia. Até que, olha que história bonita, o filho dela comentou comigo, mas eu já sabia porque ela tinha me contado. Até que um dia, ela era muito católica, fervorosa, mas não tirava, sabe, o chicote da mão, sabe? E pá, e pá, e pá. Um dia uma amiga falou assim, olha, eu conheço a igreja de um pastor que pode te ajudar muito. É o pastor Neemias. Ele trabalha com o pastor Jonas Rezende, Copacabana. E ela foi até o Neemias, não conhecia nada, e falou, olha, eu vivo há mais de 40 anos assim. Minha vida é um inferno. Inferno. Inferno, que é o tema de hoje, hein?
E aí ele não fala nada, nem mexia essas coisas assim, ele não falava nada. Ele abriu uma gaveta e tirou uma entrevista dele num jornal, tipo o Globo, Jornal do Brasil, sei lá, qualquer coisa assim. E a entrevista era sobre morte, e tinha uma parte que era sobre suicídio. E ele deu para ela tem guardado até hoje, ela me prometeu agora, há 2 semanas, que ela quer passar esse material para mim. Material que ela tinha do Neemias e do Jonas. Que coisa, hein? Coisa rara, né? Eu falei, eu vou pegar, óbvio, né? Falei para ela, fingi que não queria, para fingir que eu sou educado. Ah, hipocrisia, né? Falei, não precisa, é seu. Mas ela falou, não, eu tinha que para alguém dar, já que você, né, tá querendo dar muito para alguém, realmente, e vou lá buscar. Não pensei 2 vezes. E o que dizia a matéria? Ela já me mostrou essa matéria. O Neemias dizia que o grande problema do suicídio era a culpa. E o que é a maior dificuldade para um religioso lidar com o suicídio é parar de relacionar morte, inferno e culpa. É isso que ele falava. E aí ele mostra isso, ela lê. Cara, ela começa a chorar, chorar, chorar. Ela já está velha. E ela disse que ela voltou à alegria de uma adolescente quando ela superou essa culpa. O que eu quero dizer para vocês aqui? É que tudo isso que Leonardo Boff está falando sobre fé, inferno e fé, sobre fé também, né? Mas céu, inferno, purgatório, tem a ver com maneira de viver. Entendem? Essas palavras bíblicas não estão falando de dados biológicos e nem dogmáticos. Jesus não tem um dogma sequer. E as imagens que ele usa, o Leonardo Boff diz aqui, são todas ligadas ao seu tempo, todas, sem exceção. São imagens do imaginário judaico do seu tempo. Então, a gente tem que levar essas imagens para os seus lugares. E qual é o lugar dessas imagens? Qual é o lugar? É o jornalismo contemporâneo, que as pessoas estão falando de fatos, que tiram fotos e fazem gravações do discurso dos outros. Não, ele está falando de experiências vitais, que são decisivas para os seres humanos daquele povo, ao longo da história daquele povo, e que podem mobilizar a nossa fé e a nossa forma de viver. Então, a primeira coisa que o Leonardo Boff faz em relação ao inferno é acabar com a teologia do cagaço. Acabou essa bobeira. Eu não posso levar a sério algo que é decisivo para eu poder viver plenamente, que seja continuamente ameaçador. Entende? Não sei como as pessoas sobrevivem a isso. Como é que as pessoas acham que fé tem a ver com medo? Que o estado de terror é um estado benéfico para a existência. É isso, o Leonardo Boff começa, primeiro, acabando com esse negócio. O inferno não tem nada a ver com o diabinho, galera. Vamos parar com essa palhaçada. Esse imaginário não faz sentido. É claro que depois, em outros textos, ele ainda vai ver elementos políticos do inferno. Aliás, muita gente estuda isso hoje. Como que o inferno manobrou politicamente as pessoas. Inviabilizou que mulheres fossem sexualmente livres. Estigmatizou. Legitimou a perseguição, por exemplo, das inquisições, que foram várias. Tanto católicas no plural, quanto protestantes no plural. Sempre o inferno. Essa merda, esse lixo teológico, que visto sob esse prisma locativo e moral, é extremamente violento. Me desculpe o português aqui, porque é extremamente violento. Entendem? Mas o Leonardo Boff fala assim, eu adoraria resumir o inferno a um problema político do clero, ao interesse de um grupinho, a manipulação. Não. Adoraria. Ele até fala isso nesse livro, hein? Que é um livro que ele é mais pausado ali. Depois ele vai meter o pau nisso em outras obras. Mas ele vai dizer o seguinte, o inferno
inferno tem a ver com alguma coisa que é extremamente humana. E não diz respeito a um lugar. De novo, lembre-se de que céu, inferno e purgatório, e o que aparece depois desta vida. Primeiro, a gente só tem como medida, como horizonte, para falar disso que transborda a partir daqui. E os nossos referenciais estão aqui. São espaço-temporais. Então, é aqui. A gente está falando a partir daqui. A gente está manchado por esse lado da vida, pelas coordenadas da vida aqui, finita. Então, tudo que a gente fala do outro lado de lá está manchado desse lado daqui, sem exceção. Lembre-se que a gente já viu isso. Então, se a gente fala que lá é uma realidade com uma temporalidade diferenciada, que está fora dessas coordenadas, então como é que a gente faz para saber tão bem, de maneira tão clara? Claro que a gente não sabe. Porque a gente é limitado. Então, Leonardo Boff vai trazer de novo o problema do inferno para cá. De novo. Ele não vai negar que apareça experiência infernal a partir da nossa morte, né? E do nosso desligamento, ou do nosso transbordamento, a gente poderia falar, em relação a essa vida. Ele não nega. Mas ele vai falar, os termos para a gente pensar estão aqui. Aqui. E não vamos sair daqui para pensar os termos do inferno. Legal? Então, eu vou colocar um dado aqui, tá? Só jogar. Para a gente retornar. E vou fazer um desvio, não por esse livro do Leonardo Boff, mas por outros livros dele e de outros autores que ele mesmo usa para pensar a noção de inferno. Não é só para a gente ter um pouquinho mais na cabeça como que a formulação dessa palavra, desse conceito, tem a ver com uma experiência que é extremamente rica, extremamente plural, diversificada. Então, a primeira coisa que eu queria lançar, que ele vai desenvolver aqui, já está no título. O que é o inferno? Ele já diz, título do capítulo, a absoluta frustração humana. O que é o céu? A absoluta realização humana. O que é o purgatório? A experiência decisiva exige de nós ou a gente amadurece e planifica, ou a gente se destrói. Acabou. Nós já vimos isso aqui. Agora ele está falando de frustração. Mas que frustração? Leonardo Boff vai falar o seguinte, para a gente entender bem a noção de frustração, a gente tem que se lembrar de um dado interessante. É a frustração de seres humanos, mas que foram pensados dentro de uma cultura específica, a cultura judaica, que tem milênios de história, né? Acabou de ser o ano novo judaico, são mais de 5.700 anos, segundo eles. Então, é uma cultura milenar, multimilenar. Como é que o ser humano é compreendido nessa cultura? Ele é compreendido, eu diria, de maneira assim, bem fácil. Eu ia usar uma expressão que já é de outra religião, mas vai lá. Ele é compreendido de maneira bifurcada. Por um lado, ele é compreendido verticalmente. Por outro, horizontalmente. Por um lado, o ser humano é aberto a Deus, que a tradição judaica chama de Altíssimo. Por outro lado, o ser humano é radicalmente aberto para este mundo, para a criação. Portanto, horizontalmente. Na Alta Idade Média, chamava-se isso em latim de capax Dei. Nós somos capazes de Deus. Essa que diz a expressão em latim. A gente é capaz de receber a verticalidade divina. A gente é capaz de receber a horizontalidade da criação. Então, o ser humano, na tradição judaico-cristã bíblica, essas 4 palavras que nós já tratamos aqui, corpo, alma, espírito e carne,
dizem respeito a essa bifurcação. Vamos chamar numa linguagem cristã, a essa cruz. Tira a cruz no sentido da violência, da crucificação. Mas a imagem, quase que um T. Quase que um T. Verticalidade, horizontalidade. Se a gente tivesse em outras religiões aqui, eu falaria encruzilhada. Porque é isso, é um entrecruzamento. É assim que a tradição bíblica compreende o ser humano. E essas 4 palavras, espírito, corpo, carne e alma, elas têm a ver com esse entrecruzamento. Legal? Fácil. Isso significa o seguinte, vamos lá. Dito de maneira bem básica, no universo bíblico, quanto mais aberta a verticalidade divina, mais aberto eu sou à horizontalidade da criação. Vou repetir, quanto mais aberto a verticalidade divina, mais aberta a horizontalidade da criação. Por isso, não existe ir para cima e sair de baixo. Existe o ir para cima ou entrar em contato com o de cima para abrir-me cada vez mais para frente, para os lados, para trás e para baixo. Não é à toa que Leonardo Boff diz isso numa outra obra dele, que é a chamada transdescendência. O que ele diz? Diz que Jesus de Nazaré, ele veio inaugurar uma maneira radicalmente nova da gente pensar transcendência. Transcendência não é sair de mim, ir para cima e sair do mundo. Muita gente acha que é isso. Transcendência é sair de mim e experimentar a altura de Deus à medida que eu me encaminho para baixo, para quem está em situação de inferioridade, a quem é oprimido, sofredor, injustiçado. Então, quanto mais eu desço, mais elevado eu estou. Transdescendência. Em outras palavras, transcender não é ascender. É ser capaz de, através da verticalidade de Deus, me fazer descer ao sofrimento da criação. Leonardo Boff diz isso em outra obra. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque ele começa, para falar de inferno, recuperando essa compreensão antropológica e teológica da existência. Mais humanos somos quanto mais nos relacionamos com a horizontalidade da criação a partir da verticalidade da fé. Entenderam? Não existe ir para cima sem ir para a criação, e não existe ir para a criação sem ir para cima. Pegaram? Tem uma integração de verticalidade e horizontalidade, e não uma dissociação. Como é que o cristianismo bíblico, sobretudo a primeira epístola de João, como é que se pensou essa loucura que eu estou falando aqui, que parece uma contradição? Ué, uma coisa é verticalidade, outra é horizontalidade. Uma coisa é altíssimo, a outra é o que é baixíssimo. Como é que a gente quebra essa cisão? Porque geralmente a gente cinge e hierarquiza. Não, o que vale é o altíssimo. Aqui, né? Aqui é criatura. Como é que a gente quebra isso? A partir, diz o Leonardo Boff, de um dado teológico. Deus é amor. Deus é amor significa a altura de Deus está no fato. A grandeza de Deus, a verticalidade de Deus está no fato de Deus sair de si mesmo e se entregar a quem ele não é. Ou seja, se abaixar. Daí Paulo, né? Filipenses, que diz lá que sem ter pecado, não sei o que lá, Deus esvaziou-se de si. Ou seja, quem é Jesus de Nazaré? O autoesvaziamento de Deus para humanizar-se, tornar-se humano, sendo Jesus de Nazaré. Então, você tem toda uma teologia da saída de si de Deus. Deus é amor porque Deus sai de si.
a grandeza da sua altura está em descer, está entre nós. Isso é um dado teológico. A questão, então, diz lá, mesma epístola de João, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Toda essa epístola, podem ler, capítulo 4, toda ela, é João falando o seguinte, galera, é o seguinte, vocês ficam falando que amam a Deus, vocês nem veem Deus. Para essa palhaçada. E aí não ama o outro que vocês veem. Desculpa o meu português agora, só para ser enfático. Que porra de amor a Deus é esse que não tem amor ao outro? É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque não existe um amor vertical que não seja horizontal. E não existe um amor planificador horizontal que não seja vertical. Então, é a quebra dessa cisão. E o Leonardo Boff vai falar, é isso. A gente está falando de mais um dado. Esse Deus que é amor, que é a quebra dessa oposição de vertical e horizontal, porque ele se dá na interseção, ele se dá na cruz, no cruzamento. Esse Deus aí, muito louco, né? Muito maluco, muito diferente de outras divindades, muito louco mesmo. Esse Deus tem uma coisa interessante. Ele está se identificando com essa lógica do amor. Então, entra em questão uma outra coisa. Como é que esse amor se relaciona com quem ele ama? O verbo em grego, que está na epístola de João, é agapau, que é um amor gratuito. E um amor que não obriga a nada. Leonardo Boff diz assim, o amor não normatiza, é isso que ele está falando. Não diz assim, já que eu te amo, você tem que. Não, isso é amor abusivo. São mães abusivas, pais abusivos, avós abusivos, amizades abusivas, sabe? São amores tóxicos. Em outras palavras, o que o Leonardo Boff diz? Se a gente levar a sério o modo como, teologicamente, antropologicamente, o universo bíblico compreende a existência, sobretudo a partir de Jesus de Nazaré, entra em jogo uma relação muito doida. Esse Deus que nos ama, ama-nos livremente. Em outras palavras, não há coerção em Deus. Por isso que é uma palhaçada essas teologias do cagaço, não tem sentido nenhum. Tem que mandar esse negócio para um outro inferno, porque a gente tem que inventar novos infernos. A gente tem que mandar para o inferno os deuses que nos ensinaram. São muito pequenos, sabe? São deuses ralé, tudo bunda mole. Desculpa a expressão, tudo bunda mole. Bando de divindade bunda mole. Está sempre obrigando, exigindo. Se você não fizer, se você não fizer, se você não fizer, sempre condicionando. Eu vou fazer, hein? Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Mas peraí, mas isso é amor? Porra, agora eu estou entendendo porque as igrejas cristãs abusam tanto em nome do amor. Porque estão ligados a um Deus que, mesmo dizendo que nos ama incondicionalmente, nos condiciona, porque nos aterroriza. Sabe, se a Regina não fizer, Miriam, se você não fizer, o inferno está preparado, hein? O Silas Malafaia está gravando aqui, espero que ele ouça. O Silas Malafaia falou outro dia aí num videozinho desses aí, esses videozinhos dele. Falou o seguinte, as pessoas dizem que Deus é amor, mas quero lembrar que ele é justiça. Se não fosse justiça, não teria preparado o inferno para quem nele não crê. Contra isso que vai dizer o Leonardo Boff. Deus nunca inventou essa merda chamada de inferno. Nunca. Entende? A Leonardo Boff vai ser taxativo e vai botar vários teólogos contemporâneos que dizem, biblicamente, Deus nunca inventou essa máquina de tortura chamada inferno. Inferno somos nós que inventamos e não Deus. E inferno é uma invenção, segundo a antropologia bíblica, nossa, diante de uma divina proposta. Qual é a divina proposta?
Deus amorosamente nos interpela a quê? A ser como ele é. Como? A ser amoroso, a ser amorosa. Para ser amoroso, eu tenho que sair de mim. A medida da minha vida não é o meu umbigo. Para eu ser amoroso, eu tenho que parar com essa loucura ocidental de valorizar o pronome eu. Eu. Né? O eu sempre é fodão. Ou tu, da culpabilidade. Porra, Graça, o que você fez? Não fui eu, não, foi fulana. Porque o eu é fodão. Né? O eu é fodão. Então, Leonardo Boff diz o seguinte: o amor de Deus é uma proposta. A nossa liberdade é o lugar da resposta. Decidimos-nos pelo amor ou decidimos-nos fecharmos-nos ao amor? Decidimos-nos por sermos radicalmente esse entrecruzamento de verticalidade e horizontalidade ou decidimos-nos por reduzir a vida ao nosso umbigo? Paulo chamava isso de viver segundo a carne. Paulo chamou isso de concupiscência. Como disse Santo Agostinho, concupiscência é amar a tudo, a todos, até a Deus, por causa de si. De si. Ou seja, vamos falar uma linguagem mais contemporânea. Onde nasce o inferno? Dito a partir do Leonardo Boff. O inferno nasce quando nós decidimos que seremos reféns do narcisismo do nosso eu. Vocês vão falar, porra, mas só a viagem da maionese. Agora eu vou voltar ao dado que... Vou voltar, não. Eu vou chegar ao dado que eu queria extra Leonardo Boff, mas ele comenta em outros livros. Para vocês entenderem como isso não é a viagem da maionese, não. Eu já disse para vocês que em hebraico, a palavra que o que a gente chama de inferno é uma palavra em latim. Que vem de ínfero, que é inferior. Vem de Sheol. Sheol é a palavra hebraica que significa igual à palavra Hades, o mundo dos mortos. Só que Hades também podia ser uma divindade, mas é o mundo dos mortos. Mas a tradição de Israel falava em Sheol e não reduziu Sheol à vida após a morte. Então tem os salmos, tem textos antiquíssimos que falam em inferno sem falar em vida após a morte. Isso que é interessante. Olha o dado histórico aí. Então, o que é o mundo dos mortos? E o que é essa morte que não se reduz à vida após a morte, no sentido tradicional? Entenderam? A imagem que se tinha na época, eu já falei isso para vocês, é que a Terra era plana, em formato quadrático, tinha 4 pilares, o céu tinha uma abóbada, vez por outra alguém puxava ali um negocinho, caía água. Essa imagem é mais interessante, né? Legal. Tem a galera que gosta. Então, tem essa... E dentro da Terra. Então, é uma imagem terrena, gente. É isso que eu estou querendo falar. Inferno é uma imagem da Terra. Dentro da Terra existe o Sheol. Entende? O lugar dos mortos era pensado como uma realidade terrena, intraterrena. Vamos lá. Qual é a diferença entre supraterrena e intraterrena nessa imagem do Sheol? É uma só. Quem está dentro da Terra não recebe a luz do sol. Quem está sobre a Terra recebe a luz do sol. É a única diferença, gente. Aí vocês vão falar assim, porra, mas a galera fumou uma parada estranha, né? Para ficar falando desse negócio de Sheol. Não é não. Fumou não.
Se fumou, fizeram uma coisa legal, porque eles talvez tenham fumado, né? Foi aí que eles começaram a pensar. É diferente, eu estava aqui falando besteira. Eles notaram que a maior metáfora para se falar da luz divina é o sol. Então, estar na presença de Deus está vivo. Estar na ausência de Deus está morto. Qualquer vida na ausência de Deus é Sheol. O que eu estou falando para vocês é um dado histórico que reforça o que o Leonardo Boff está dizendo. A luz está sempre lá. O sol está sempre lá. Mas tem vidas que estão ausentes de sol. Quem decidiu essa ausência? Foi o sol? Não foi. Foi a própria vida. Então, Leonardo Boff, de maneira muito malandra e bem teológica, bem fundamentada teologicamente, ele diz o que vários autores vão dizer. Deus nunca preparou essa palhaçada chamada inferno. Inferno é uma decisão diante da possibilidade do império do narcisismo. Quem leu aqui Grande Sertão Veredas, eu sei que a Graça leu, deve se lembrar que vocês sabem que o Riobaldo tinha uma relação meio problemática com o diabo, né? O próprio Guimarães tinha uma relação com o negócio do diabo meio estranha. Vocês sabem a frase lá, o diabo existe mesmo quando não há. Frase clássica. Tem uma parte que ele começa a colocar quais são os nomes do diabo. Canhoto, aí começa Satanás, aí começa vários. Porra, é uma lista, sabe? Até que ele bota uma palavra em itálico. Nenhuma outra está em itálico. A única palavra em itálico é eu. Ele está sendo extremamente bíblico. O Guimarães Rosa. O diabólico é o eu. O que o Leonardo Boff vai dizer é que existências autorreferidas, narcisicamente investidas, autossuficientes, são existências que prescindem das relações como fonte de sentido do seu destino. Nós nos fechamos a Deus quando as relações não nos dizem respeito. É assim que pensa o Leonardo Boff. E o Leonardo Boff chega a um momento, se eu não me engano, é o tópico 9, posso estar enganado. É já no finalzinho desse capítulo, ele diz o seguinte: mas a Bíblia diz que ninguém vê a Deus. Esse Altíssimo, ele não é uma coisa. Ele não bate na minha porta e fala assim: Alexandre, vai vencer o teu boleto, hein, maluco? Eu queria tanto que Deus viesse aqui falar isso para mim, porque toda hora vence a porra do boleto. Eu estou sempre com problema com boleto. E sempre estou pagando multa. E aí eu me engano, já paguei antecipado 2 meses de light. Porra, gastei um dinheirão. Paguei antecipado. E já cortaram a luz aqui em casa umas 4 vezes. Você vê como é que eu vivo dessas loucuras de perder a data e tal. Então, queria tanto que Deus batesse aqui e falasse: Xandê, hoje é dia 5. Ele não fala, não. Ele é foda. Leonardo Boff vai dizer: mas isso está lá. No livro de Êxodo, capítulo 33, está lá, ninguém vê cara a cara. Deus não objeta, não passa na rua. Ih, encontrei Deus ali, hein? Onde? Pô, tomando um chopp com a galera e tal. Ou seja, essa verticalidade não é uma coisa que está acima de mim, que chega lá e se aproxima e tal. Leonardo Boff diz o seguinte: se você for ler onde Deus nos interpela para uma vida de abertura, de relação e de amor, ele vai dizer: nunca é fora do outro. Tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Ah, não, tive fome e não me deste de comer. Essa que ele vai levar a sério. Tive sede, não me deste de beber. Mas, Senhor, quando é que a gente viu fome, com sede? Ué, tem uma porrada de gente com fome e com sede ali.
Você não me viu? Você não ouviu a minha interpelação? Então, Leonardo Boff vai dizer o seguinte: a verticalidade de Deus nos interpela para uma vida de amor a partir dos outros. Entende? Quando e como, onde surge o inferno? Qualquer tempo, qualquer lugar. Basta que a gente viva em condições não relacionais, de autoenclausuramento e de afirme o eu em detrimento do nós, para que a gente decida pela frustração radical das nossas possibilidades plenas de ser. Então, o que o Leonardo Boff diz é que a experiência da nossa morte, naquele chama, memento mori, aquele momento da morte, que a gente decide o caminho. Ele diz, ali a gente vai decidir ou romper com essa estrutura, ou ratificar o fato de que a gente, no desdobramento da nossa vida, a gente veio rompendo com a ditadura do eu narcísico. Ou a gente vai decidir continuar a ser o mesmo eu narcísico que foi. A gente vai decidir por um projeto de amorosidade, ou um projeto de autoenclausuramento, por um projeto de liberdade para os outros, ou um projeto de liberdade de um eu sem os outros, de uma fé sem mundo, de um Deus sem relação, sabe? De uma crença sem vida. Entenderam? O que decide o inferno é a péssima qualidade de uma existência autossuficiente e autorreferida. O outro lado dessa vida pode traduzir em termos que nós desconhecemos os infernos que nós experimentamos quando a nossa existência se reduz ao nosso umbigo. Como é isso? Do outro lado, não sei. Mas eu conheço como é isso desse lado. E se o que decide o outro lado é quem estamos a cada vez sendo desse lado, então podem saber que do outro lado o inferno não é tão diferente assim quanto imaginamos. No Sartre, Entre Quatro Paredes, lembre-se, se quem se lembra disso, né, quem viu a peça ou leu o texto em forma de livro, deve imaginar, não tem diabo, não tem calor. Leonardo Boff cita as várias metáforas do inferno na Bíblia, várias. Fogo e ranger de dentes, fogo inextinguível, trevas exteriores, cárcere, verme que não morre, né? A segunda morte. Ele vai interpretar isso para dizer o que eu estou dizendo. Exatamente o que eu estou dizendo. A gente vai chegar do outro lado, não vai entregar nenhum diabinho. Não tem ninguém de tridente, não tem o diabo com um chifre, ou seja, o diabo corno. Essas babaquice. Lembre-se do Sartre. O inferno do Sartre tem mais a ver com o Leonardo Boff do que a gente imagina. Chega do outro lado, você está entre quatro paredes, mas você não suporta o outro. E o inferno é a inviabilidade de uma relação plena com a alteridade, com o outro humano. Quem não viu ou leu a peça, tem em PDF na internet. Leiam. Se puderem, vejam. Porque ali você entende bem o que o Leonardo Boff quer. Não poder ter uma relação com o outro que me possibilite ser eu mesmo, mas sempre ter o outro como um obstáculo a si mesmo, diz respeito a que si mesmo é esse? Que Alexandre é esse? Que Odília é esse? Que Maria Júlia é essa? Que Lúcia? Que Ruth? Que Gabi? Quem nós somos?
Sabe? Diz respeito à merda de ser um eu que não suporta a possibilidade de se entregar e existir com os outros. Leonardo Boff, então, chama isso de frustração absoluta. Por quê? Porque a frustração é saber que, ainda que o nosso eu tenha vencido nessa vida, a qualidade dessa vida que viveu não tem nenhuma potência de felicidade. Entenderam? Então, Leonardo Boff vai dizer, o inferno existe. Não vamos deixar de levar a sério o inferno, não. Agora, a gente é o autor ou a autora do inferno que a gente inventou em vida. Vocês se lembram do Dante Alighieri na Divina Comédia? Se lembram? Ele diz lá, do inferno, até aqui o amor de Deus me criou. O amor de Deus não cria o inferno porque Deus cria o inferno. É que a proposta do amor de Deus nos possibilita a criação do inferno. Essa é a tese do Leonardo Boff. E vocês podem ler lá. Se vocês não leram, leiam. Ele cita os textos bíblicos. Ele acompanha a literatura bíblica. A literatura bíblica não diz que Deus preparou um lugar. No sentido de um lugarzinho. O único lugar que ele preparou, diz capítulo 25 de Mateus, 31 e seguinte. É o reino. Agora, a gente prepara vários infernos. E pode ter certeza que mais do que o diabo, corno de chifre, o mais diabólico é o nosso eu. Lúcia, ele é pessoal, intransferível e relacional. Por quê? É o fechamento às relações que nos faz autores e autoras do inferno que exercemos. Entendeu? Pegaram? Não sei se deu para pegar. Legal? O que a gente tem a dizer, ou a questionar, ou concordar ou não, sei lá? A Graça perguntou pelo credo, que diz que que Jesus, quando morre, vai ao Hades, vai ao inferno. Essa parte do credo, que a Graça, segundo a teologia tradicional, diz o seguinte: quando Jesus morre e vai aos infernos, antes de ressuscitar, seria o inferno daqueles e daquelas que, sendo bons, não conheceram Jesus. Os profetas, Abraão, Moisés. Então, não é qualquer inferno, tia Graça. Essa é a visão tradicional. Porque tem outros que são que foram para o inferno porque foram filhas da puta mesmo. Perversos e tal. Aí a teoria diz lá que, já que existe o céu para os não batizados, o inferno para os não batizados, mas que foram bons, ele foi lá liberar a galera, entendeu? Só que hoje, ninguém interpreta mais assim, não. Hoje em dia se tem uma interpretação mais interessante. É que a morte de Jesus, ela faz Jesus aparecer, propondo a todos os infernos a possibilidade de transformação. A questão é a seguinte, a Graça. E essa galera que pensa isso, inclusive Leonardo Boff, eles estão abrindo espaço para teorias como a reencarnação. Quem disse isso fui eu, não. Eu não estou viajando mais nessa, não. Tem um camarada chamado Orígenes, que no século III, ele cria um negócio chamado apocatástasis.
Apocatástasis é a chamada recapitulação. O que é uma recapitulação? A palavra latina significa introduzir de novo a cabeça. Ou seja, recapitular é um verbo que significa reconduzir tudo à cabeça. A uma cabeça que pode se fazer ausente. Mas o que é uma recapitulação? Seria o seguinte, segundo Orígenes, que foi um dos maiores e talvez o maior teólogo da história, e que a igreja tem problema com eles, mas ele é um gênio. Ele diz o seguinte, nada na Bíblia diz que o inferno é eterno. O Leonardo Boff, nesse livro, compra essa ideia. Que depois da morte, você tem um estado de irreversibilidade do céu, um estado de irreversibilidade do inferno e um estado de reversibilidade que é o purgatório. Só que esse autor diz o seguinte, é que o Leonardo Boff está querendo não sofrer mais do que ele sofreu posteriormente, né? Mas esse autor, Orígenes, diz, nada diz. A gente não tem nenhum critério para saber qual é a medida temporal do outro lado da vida. A gente não tem. Então, será que não pode ser transitório? Tia Graça, você travou aí. Ih, Graça, você travou. Voltou? Não. Voltou? Voltou agora. Então, você estava travada para a gente. Agora voltou. É o seguinte. Então, olha só a sacada, tia Graça. Quando Jesus morreu, ele vai aos infernos e não ao céu. Para a possibilidade de salvação universal. Então, tem uma galera, de maneira bem crítica, que diz, a gente fala isso no credo. Por que o céu ele é contínuo, o inferno irreversível, se Jesus conseguiu reverter o inferno, a possibilidade de salvação? Então, a gente tem que se perguntar isso. Será que o inferno não pode ser transitório? Sei lá. Eu não sei muito bem, não, mas eu gostaria que fosse. Porque não há nada na Bíblia que diz que não é.